poderia iniciar essa nossa fala dessa PEC 287 sem antes, na condição de advogada, chamar todos vocês para uma grande reflexão do momento em que o nosso país está passando. É uma dificuldade enorme entre os nossos três poderes, judiciário, executivo e legislativo, onde o nosso texto constitucional garante o exercício de cada um desses poderes dentro de uma harmonia com absoluto respeito às normas interna corporis de cada um. Não adianta nós, trabalhadores brasileiros, ficar copiando e colando textos de reflexão em WhatsApp, Facebook, Instagram e etc., sem a fala, o convívio do coletivo, do pensar e da exposição de ideias. Porque a ideia lançada exclusivamente, sem uma vinculação com a pessoa, essa ideia não irá para frente e não vai trazer os resultados que somente o coletivo é capaz de trazer para a realidade dos trabalhadores brasileiros. O texto constitucional de 88 não foi um presente. Os trabalhadores e a sociedade brasileira trabalharam e lutaram para que nós tivéssemos uma Constituição cidadã, e agora o que a gente está vendo e acompanhando é um verdadeiro desmonte da nossa Constituição Federal de 1988, que é a Constituição Cidadã. De há muito nós todos percebemos o fenômeno da terceirização, o fenômeno das organizações sociais, o distanciamento do capital às produções, sejam as produções industriais, sejam as produções agroindustrial, seja as grandes construções da indústria. O que nós temos visto é o homem se sobrepondo ao homem num custo mínimo de exploração e o enriquecimento cada vez maior do capital pelo capital. Então, em outras discussões, nós já trazíamos aqui a preocupação da paridade com o fenômeno da terceirização. Olha, o servidor público, ele não escolhe ser servidor público exclusivamente pela tranquilidade de ter o seu salário ao final do mês. O servidor público, ele faz uma opção por essa carreira, não só por ter essa tranquilidade de, ao final do mês, saber quanto é que ele vai ganhar, mas também como um projeto de vida na aposentação. É muito difícil um servidor público dizer, não, eu sou servidor público hoje, não estou preocupado com a aposentadoria, né? É um programa, é um projeto de vida que a pessoa faz ao ingressar numa carreira pública que não é fácil, que é muito difícil, esse fazer exclusivamente ao que manda a lei e diferentemente da realidade que vocês encontram no fazer e no desempenhar das atividades de vocês. Então, cotidianamente, vocês vivem com esse conflito do que diz a norma e do que vocês encontram no dia a dia para executar as atividades. Então, nós todos temos que ter essas reflexões para ver se vamos ficar sentados com os braços cruzados, esperando essa realidade que se avizinha, ou se vamos unir as nossas forças e ir atrás desses legisladores que nós outorgamos a ele a fala em nosso nome e exigirmos dele, de cada um, especialmente dos goianos, né, a sua posição em razão daquilo que a gente pensa que é melhor para o nosso país.
A OAB, nesse momento, nós temos um presidente que não atua muito na área trabalhista, ao contrário dos presidentes anteriores que tinham uma atuação maior. Então, às vezes, nós temos uma dificuldade do Conselho Federal estar mais à frente dessas mudanças, especialmente no mundo do trabalho. Mas, em razão dessas medidas últimas, o Conselho Federal já saiu a campo, pelo menos para que a sociedade possa ser ouvida na Câmara Federal. Pois bem, a nossa OAB local não emitiu nota sobre a PEC 287, mas a OAB de Minas manifestou, e é só para a gente ter uma organização, eu vou dizer para vocês. Isso com relação à PEC 287. Dentre os principais pontos trazidos na PEC 287 estão: instituição de idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres aos 65 anos de idade, inclusive de trabalhadores rurais, professores e servidores públicos, acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição. 2. Tempo mínimo de 25 anos de contribuição para aposentadoria e para recebimento de aposentadoria integral, aumento do tempo de contribuição para 49 anos. 3. Pagamento... Só um minutinho. 3. Pagamento de pensão por morte no sistema de cotas, no valor de 50% de benefício recebido pelo titular, com um adicional de 10% por dependente, limitado a 100% do valor do benefício, com desvinculação do piso mínimo de um salário mínimo para o benefício. 4. Desvinculação dos benefícios assistenciais e de pensão por morte do piso do salário mínimo, o que levará milhares de pessoas a receberem menos que um salário mínimo. 5. Elevação de 11% para 14% da alíquota de contribuição previdenciária dos funcionários públicos. E já estamos vendo a realidade no Estado com o projeto que está na Assembleia. A justificativa trazida pelo governo federal para adoção de medidas de um suposto déficit da Previdência Social, com o qual a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, não concorda pelos seguintes e breves argumentos. De acordo com a Constituição de 88, as despesas com Seguridade Social, incluindo assistência, saúde e previdência social, têm diversidade da base de seu financiamento, com as seguintes receitas: recursos provenientes dos orçamentos da União, Estado, Distrito Federal e município, contribuições sociais da empresa sobre a folha de salário, receita e o faturamento, PIS/COFINS, e lucro, contribuição sobre o lucro líquido, contribuições sociais dos trabalhadores dos demais segurados da Previdência Social, receita de concursos de prognósticos e receita do imposto de importação. Porém, segundo os dados oficiais da Receita Federal trazidos pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, de 2001 a 2013, a Seguridade teve superávit de arrecadação em todos os anos, com valor acumulado de mais de 711 bilhões. Além disso, o governo federal tem promovido sistemáticas desonerações fiscais, com renúncias de arrecadação previdenciária, com a retirada dos valores da Caixa, do sistema previdenciário. Houve também o aumento de 20% para 30% do percentual que poderá ser retirado da DRU, desvinculação da Receita da União, tirando ainda mais dinheiro dos cofres da Previdência Social para gastos em outros setores do governo. Por fim, para sustentar o eventual déficit da Previdência Social, o governo federal só leva em consideração a arrecadação das contribuições sociais dos trabalhadores e empregadores, não incluindo as outras receitas trazidas pela Constituição de 88. Daí o falso discurso de déficit da Previdência Social sustentado há vários anos.
né? Então, nesse sentido, ela manifesta contrária à PEC, e eu aqui também, e acho que todos nós, contrário a essa PEC. Então, de um caráter bem pedagógico, com essa PEC em andamento, nós vamos ter 3 momentos distintos, que é o que ela traz. Primeiro, quem já tem condições de aposentação até a aprovação dessa medida. Segundo, limites de idade para inclusão numa regra de transição. Agora, pela matéria do Globo, tem setores que não concordam com essas idades. Na verdade, inicialmente, nem o presidente da República concordou, porque inicialmente o projeto era 50 para todo mundo. E aí depois ele deu uma declaração, né, que nós mulheres tínhamos as atividades de casa, então nós fazíamos jus, sim, em razão dessa tripla jornada, a um diferencial aí de 5 anos. Então, quem tem esse limitador de idade entraria na regra de transição, e aqueles que estão fora dessa idade, dessa regra de transição, absolutamente deverá cumprir com todas as regras, independentemente do tempo que tem andado. Essa tabela apresentada aqui pelo Ricardo ainda é no campo das discussões, tá? Não é consenso, por quê? Porque, no geral, ele vem estabelecida essa regra de transição para 45 e 50 anos. Essa interpretação que alguns têm dado dessa forma, que é uma interpretação com a regra de transição lá da emenda 41, e aí a gente pegaria como data de ingresso para cálculo, mais ou menos nos moldes do que é feito hoje. Tá, eu tenho tempo de contribuição, mas não tenho idade, mas eu posso aposentar por idade, né? A mulher 60 e homem 65. Muda esses 15 anos, que é regra hoje, ou 180, que para o servidor público já não existia, né, porque ele aposenta por idade ou por tempo de contribuição. A idade vai utilizar a média aritmética e é aquilo que o Ricardo demonstrou. Mas ainda não tem isso muito claro, se essa regra de transição viria ou não. O que nós temos hoje bastante claro é mulher 45 e homem 50 anos. Entra, se aprovado do jeito que está, entramos na regra de transição e aí nós vamos observar essas situações com aplicação ou não da emenda 41 ou de um outro texto, que aí vai olhar a data de ingresso. No mundo privado, aquelas pessoas que aposentavam antes, que aposentam hoje com 15 anos de contribuição ou 180 contribuições, passariam a aposentar somente com 25 anos de contribuição. Essa é a regra geral que está no projeto. E a aposentadoria especial? A aposentadoria especial também não é um presente, né? Notem que com essa sistemática das aposentadorias trazida, o estado de bem-estar social está sofrendo uma verdadeira revolução ou um desmanche mesmo. Por quê? Porque se eu não acolho, se eu não protejo as pessoas que estão trabalhando em condições especiais, concedendo a ela um tempo menor para que ela possa ter qualidade de vida, o que vai gerar? Vai gerar um adoecimento da pessoa e, por consequência, daquelas pessoas que estão próximas. Se no seio familiar nós conseguimos ajudar essa pessoa, tranquilo, vai ficar só na casa do vizinho. Mas se o vizinho não der conta de solucionar aquele problema, vai pular o muro e nós todos, sociedade, vamos ter que ajudar. Porque se a gente está vendo o sofrimento, né, ainda que a lei diz que não precisa ajudar, naturalmente que nós vamos sensibilizar e vamos fazer essa promoção. Então, nós temos todos que unirmos, não deixar aprovar de forma nenhuma,
lá no texto, a gente não sabe se tem debaixo da manga ou guardado uma carta para que eles apresentem uma emenda extinguindo de vez a aposentadoria especial, mas notem que, se fizer isso, vai mexer com alguns setores que têm uma influência muito grande dentro do Congresso Nacional, que é o sistema de saúde, que é o fim da aposentadoria especial, que, muito embora os médicos tenham, muitos não exercem, especialmente na Previdência Social, em razão da proibição de exercício da mesma atividade. Então, assim, nós temos que estar atentos. O objetivo geral, inclusive em entrevista com o ministro da Fazenda, ele já disse textualmente que não há direito adquirido nenhum do indivíduo sobre o direito coletivo. Se a Constituição assim definir, não há que argumentar em direito adquirido. Então, nós temos todos que centrar forças para que isso não ocorra. Agora, em específico da aposentadoria especial, com relação à PEC 287, ela caminha nesse sentido, para pôr fim às aposentadorias especiais. Eu acho difícil passar, em razão das atividades e das condições físicas, né, das pessoas que exercem atividade insalubre, penosa ou perigosa, em específico com a nossa legislação. O que acontece? O nosso mandado de injunção, como legislação complementar à norma, uma vez que a União não editou norma regulamentar para garantir aos trabalhadores a aposentadoria especial, ele garantiu 25 anos de efetivo exercício. A nossa norma municipal, ela destoou um pouco. Por quê? Porque às mulheres ficou garantido o direito aos 25 anos e aos homens 30 anos de idade. Há uma discussão sobre constitucionalidade ou não desta norma. Idade não, de exercício profissional, desculpa. 25 anos de exercício na atividade e 30 homens, 25 mulheres e 30 homens. Há uma discussão de constitucionalidade ou não, eu acho que a gente não tem que se ater a isso, nós precisamos entrar com o máximo de ações possíveis. Hoje nós temos várias ações de abono de permanência, que não sei o que vai acontecer, porque nós estamos pedindo com base no mandado de injunção, que é 25 anos para todo mundo, tá? Então, essa norma, eu ainda não vou juntar nos autos, essa norma municipal, porque diverge do nosso mandado de injunção. Há uma lei, há uma ação direta que discute uma outra aposentadoria especial conferida e realizada por ente municipal, que está em tramitação. Essa semana, nós tivemos aqui em Goiás uma decisão, que não é processo meu, mas foi um parecer do Ministério Público, então eu acho que é relevante. O que o Ministério Público entendeu? Que o servidor público não só faz jus à aposentadoria especial aos 25 anos, como também faz jus ao abono de permanência, que é a nossa tese das medidas que já foram ajuizadas. Ora, se eu posso aposentar aos 25 anos, ou agora aos 30, na condição de aposentadoria especial, então, a partir da data que eu completo esse período e não quiser a aposentadoria, eu tenho direito ao abono de permanência. Então, todos aqueles e aquelas que já têm esse tempo, vamos ingressar o mais rápido possível com os processos administrativos requerendo o abono de permanência ou até mesmo a aposentadoria. E no relatório aqui do MP, ele inclusive diz que faz jus à paridade, tá? Que é muito importante também,
para que a gente não tenha que, no segundo momento, entrar com uma outra ação para garantir a paridade. Então, essas duas decisões aqui, esses pareceres, são favoráveis na nossa tese. Quando aposentar, quando requerer? Se já tem o tempo, requerer imediatamente, né? Não vamos ficar postergando o requerimento de aposentadoria. As regras da PEC 287, elas independem de legislação estadual ou municipal, se for aprovada diferentemente do ajuste fiscal. O ajuste fiscal já aprovado, ele vai ter o seu desencadeamento nas esferas estadual e municipal. Já a aposentadoria, não, ela vai, uma vez aprovado, já vai ser de aplicação imediata. É autoaplicável.